Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula e hoje é uma aula muito especial que eu vou ensinar para vocês como que a gente utiliza o Firefly, que é a nossa inteligência artificial, né? Como que eu utilizo ele para criar os meus projetos, né? Como que eu incorporo essa ferramenta aqui na criação dos meus projetos. Lembrando, o Firefly ele está disponível para você que é assinante do pacote Adobe. O pacote Adobe ele tem uma promoção interessante para quem é estudante. Se você está assistindo as aulas aqui do curso, você pode entrar ali, fazer o teu cadastro, comprar a versão original. Nessa versão original ali você vai ter o Photoshop, o Illustrator, todos os softwares da Adobe. E além disso, você tem acesso ao Firefly também, tá? Se você é aluno do curso 5K aqui, do Designer 5K, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que dá para ganhar muito dinheiro com o Photoshop. Então, o valor que você vai pagar na assinatura ali como estudante é um valor mínimo perto do valor que você vai ganhar com ele, tá bom? Então, vamos abrir o site aqui, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui dentro. Bom, pessoal, tô com o Firefly aberto. O Firefly é o seguinte, se você entrar no Google aqui e escrever Firefly, ele já vai abrir direto, ou firefly.adobe.com, tá? Ele já vai abrir essa tela. Você pode clicar aqui em gerar direto, ele vai gerar o que estava escrito ali para você. Eu vou limpar ele aqui para mim. E aqui eu vou escrever o que eu quero, tá bom? Eu vou explicar para ele o que eu quero que ele gere de imagem para mim. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui uma lata de um refrigerante, por exemplo, uma Coca-Cola. Vou pegar aqui uma lata qualquer só para a gente ter noção, tá? Então eu vou trabalhar com essa imagem. Então vou abrir aqui o meu Photoshop, vou abrir um arquivo aqui 1080 por 1920, que é um arquivo de rede social. E vou colar essa imagem aqui. Vou fazer uma seleção aqui bem simples, tá? Vou deletar o background dela. Então, tô com a minha lata aqui, já na minha imagem centralizada. Eu volto aqui pro Firefly, né? E aqui eu vou fazer as configurações da minha imagem. Então aqui, o primeiro aqui eu vou deixar como Firefly Imagem 3, que é a última versão do Firefly. Vou escolher aqui a proporção da minha imagem. Então aqui, como eu estou trabalhando com uma imagem para Reels, né? Então eu vou trabalhar aqui como retrato 3x4. Aqui eu escolho se eu quero uma arte ou uma foto. 99% das vezes eu deixo no automático, tá? A não ser quando muito especificamente eu quero uma arte, mas 99% das vezes eu deixo isso no automático. Ou você pode optar por trabalhar com foto direto, mas aqui eu vou sempre deixar no automático. Aqui é uma referência de estrutura, eu vou explicar para vocês no segundo exemplo como é que funciona. E aqui é uma referência de estilo. Se você tiver um estilo que você quer incorporar na tua imagem, você escolhe ele aqui dentro. Bom, aqui nos efeitos é onde a gente vai trabalhar, tá? Então aqui eu vou colocar em todos. Aqui é onde a gente vai escolher o tipo de efeito que a gente quer na nossa imagem. Então aqui tem vários tipos como que eu posso dizer, né? Vários conceitos que o Firefly vai apresentar para gente. Então aqui eu posso trabalhar, por exemplo, com uma imagem de fantasia. Vou selecionar aqui fantasia, impressionismo, minimalismo, eu acho legal sempre usar também. Ficção científica. Posso colocar aqui, por exemplo, hiperrealista, que é um filtro que eu gosto bastante de usar. Tem alguns outros aqui, né? Algumas técnicas de pintura e tudo mais. Então eu coloquei alguns aqui, né? Fantasia, minimalismo e ficção científica e hiperrealista. Bom, descendo aqui na parte de baixo, a gente vai escolher a iluminação da nossa imagem. Caso a gente queira uma iluminação específica, tá? Vou deixar sem nada aqui, a cor, né? E a iluminação também vou deixar sem nada, tá? Aliás, aqui eu vou colocar um contraluz aqui que eu acho que vai ficar legal. E o ângulo da câmera, caso você queira um ângulo específico também. Aqui eu vou descrever para ele o que eu quero, tá? E quanto mais detalhes eu colocar nessa descrição, melhor vai ser o resultado que ele vai me entregar. Então eu preciso no caso daquela imagem ali da Coca-Cola, eu preciso de um background para poder trabalhar ela. Então eu preciso de uma lata de refrigerante de 350 ml. Em cima, posso colocar aqui, vamos brincar aqui, tá? Em cima de um balcão de lanchonete dos anos 50. Em cima do balcão de lanchonete dos anos 50. Tons avermelhados. Com tons avermelhados. Então ele vai gerar uma imagem a partir do que eu escrevi para ele. A gente vai analisar o que ele gerou
E a partir daqui eu vou corrigir no prompt ou nos meus filtros que eu adicionei, tá? A partir da descrição que eu pedi para ele, ele me entregou aqui algumas opções já, né? Então aqui ele me entregou essa primeira, me entregou a segunda e me entregou a terceira. Não é isso que eu quero ainda. Então vou tirar aqui o minimalismo. Vou tirar aqui o minimalismo. Vou excluir aqui e vou pedir para ele gerar de novo. Uma modificação que a gente faz aqui dentro já resulta em uma imagem completamente diferente, tá? Ó, dá uma olhada. Só tirando a palavra minimalismo, ele já colocou mais detalhes aqui na minha imagem. E aqui eu estou trabalhando com ficção científica. Então, vamos supor que eu gostei dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui tá legal. Então, eu clico nela, né? Essa aqui das lâmpadas, ou essa daqui. Essa aqui tá legal também. Vou pegar essa daqui. Eu posso clicar aqui e pedir para ele gerar similar, tá vendo? Então, ele vai utilizar essa imagem como base agora e vai gerar algumas imagens similar a esta. Essa imagem já serviria para fazer o que eu quero. Vamos fechar aqui de novo. Ó, ele gerou algumas outras, não tão atraentes. Eu vou baixar essa imagem, então eu vou clicar aqui para ele fazer o download dessa primeira imagem. Vou tirar aqui agora, talvez o fantasia. Vou tirar o fantasia e vou pedir para ele gerar de novo essa imagem. Vamos ver o que ele vai me entregar. Tirando o fantasia, ele entregou algumas outras opções aqui para mim. Tá legal também, mas ainda não é o que eu quero. Vou tirar também o ficção científica e vou tirar o contraluz. Aliás, vou deixar o contraluz. Vou deixar aqui iluminação dramática, trocar para iluminação dramática. E vou colocar esse efeito bokeh. Vamos ver. O lance aqui é o seguinte, é você ir testando, tá? Não existe um prompt pronto que você vai escrever e ele vai te entregar um resultado pronto. A ideia aqui é você escrevendo mesmo e aí ele vai te mandando algumas opções. Ó, essa opção aqui já ficou legal. Então vou baixar essa imagem e vou pedir para ele gerar similar só por desencargo de consciência, né? Para ver o que ele vai me entregar com isso. Mas a princípio é essa imagem aqui que eu vou usar. Entregou algumas outras aqui também. Mas vou acabar utilizando aquela lá. Então eu venho aqui para o meu Photoshop agora. Eu vou abrir aquela imagem que ele gerou. Foi essas duas, né? As duas ficaram bacanas, né? Essa aqui tá mais realista, essa aqui tá mais ficção científica. Eu vou pegar essa aqui mesmo. E vou jogar ela para cá, ó. E aí eu vou trabalhar a minha imagem em cima disso aqui, ó. Então eu vou centralizar ela aqui na tela. E agora eu vou trabalhar a minha lata de coca em cima dessa lata aqui, ó. Eu posso pedir pro meu Photoshop apagar isso aqui. Então vou pedir para ele apagar essa parte de cima da lata aqui que ela tá saindo para fora, né? A minha lata é um pouquinho mais gordinha, então se eu aumentar ela vai ficar muito grande. Então vou pedir para ele apagar essa parte. Aqui ele já deu uma diminuída, tá bom? Volto aqui para minha imagem, ó. E agora eu vou descer ela um pouquinho. Posso até diminuir tudo isso aqui agora. Vou pegar essa imagem aqui agora da coca e vou pedir para o Photoshop fazer um ajuste de cor, tá? Então eu vou pedir para ele fazer uma correspondente de cor. Então ele vai pegar essa imagem da lata e vai pegar aqui Firefly, lata de refrigerante, sem título 1, camada preenchimento generativo. Então ele vai pegar a minha camada de baixo e vai jogar cor para essa camada. E aqui eu escolho a quantidade de iluminação e se eu quero atenuar, tirar um pouco o efeito. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Então eu já tenho o meu arquivo, o meu background, já tenho a minha imagem e ela já está ambientada. Aqui eu tenho que fazer alguns ajustes, por exemplo, aqui a parte de baixo dela, eu vou dar um Ctrl T e vou pedir para ele deixar mais arredondadinho. Selecionei só a parte de baixo e pedi para ele deixar mais arredondada, para ficar um pouco mais parecida com o modelo. Posso diminuir um pouquinho ela.
Posso pedir para ele tirar mais um pouco aqui, ó. Selecionei aqui, pedi para ele remover. Ainda tá aparecendo um pouco. Beleza. Aqui tá vendo que ele tem um feixe de luz aqui no meio. A minha imagem não tem, né? Então agora eu vou adicionar aqueles efeitos que tem ali nela. Então vou adicionar um brilho aqui bem forte. Vou inverter ela, vou pegar o degradê, cor branca e vou adicionar aquele brilho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Posso deixar ele aqui como sobreposição, duplicar 2 vezes. E vou pedir para os dois trabalharem somente aqui na lata, ó. Aqui na parte de baixo eu tenho uma sombra, então eu também preciso criar essa sombra. Vou pedir para ele criar uma camada de curvas e agora eu vou escurecer, ó. Vou tirar um pouco da iluminação e vou escurecer ela. Posso deixar ela aqui em multiplicação. Vou reduzir um pouco aqui o preenchimento, né? Vou inverter a máscara e fazer isso aqui, ó. Pintar somente a parte de baixo dela aqui, ó. Então eu tenho aqui a minha sombra, tenho a minha luz. Vou duplicar essa outra camada aqui de novo, a minha camada base. Eu vou adicionar um filtro nela de desfoque gaussiano e vou deixar ela bem distorcida, tá vendo? E também vou pedir para ele aplicar na minha lata. Só que agora eu vou trabalhar com luz indireta ou luz indireta aqui, acho que é a melhor opção. E também eu vou dosar a opacidade dela. Então o que eu estou fazendo? Eu estou ambientando essa lata de acordo com o background que eu peguei. Eu pedi para o Firefly gerar um background e estou ambientando essa lata dentro do Firefly. Eu gosto também de usar isso aqui. Pegar esses raios de luz, jogar aqui para dentro e fazer isso aqui, ó. Vou pedir para ele inverter a posição. Trabalhar aqui também como... Tá vendo? Como divisão. O que ele fez? Ele criou uma luz aqui dentro. Então, todos esses efeitos que eu vou fazendo, eles vão trazendo essa lata para dentro do ambiente, tá? Aqui já entra um pouco na composição. A gente sai um pouco do Firefly e vai um pouco em composição. Mas eu acho legal mostrar para vocês como é que faz isso, né? Eu posso duplicar essa lata aqui mais uma vez. Vou pegar de baixo aqui e jogar para cima. Tirar o preenchimento dela. Colocar aqui embaixo da luz, clicar 2 vezes e aqui no meus estilos de camada eu posso adicionar um brilho interno, por exemplo. Então vou aumentar aqui a intensidade dele. Ó. Vou dar um OK, vou criar uma nova camada, vou agrupar as duas e agora com a minha máscara eu vou pintar ele aqui a parte de baixo. Vou tirar ele aqui da parte de baixo e dessa lateral aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um brilho aqui? Eu posso deixar ele como sobreposição, ó. Então eu incorporei um brilho aqui vindo da janela. Posso duplicar mais uma vez. Aqui do lado de cá eu posso fazer uma outra camada de curvas e dar uma escurecida também. Então vou escurecer ela toda, jogar ela para cá. Vou dar um Ctrl I na minha máscara, né? Vou segurar o Ctrl e carregar a seleção da minha lata e vou trazer essa sombra para cá, ó, tá vendo? Trazer essa sombra para esse lado aqui, ó, bem sutil, ó. Posso adicionar uma camada no final aqui de curvas. E, por fim, trabalhar com filtro de pesquisa de cores. Vamos achar um que fica legal. Esse aqui ele trouxe um ar um pouco diferenciado para a imagem. Tem um outro aqui também que deixa ela mais avermelhada.
Posso dar um Ctrl A, Ctrl Shift C e Ctrl V e aplicar agora um filtro de câmera RAW. Também para corrigir alguma cor. Posso deixar ela mais azulada, mais amarelada. Mexer na vibração dessa imagem. Posso mexer nas sombras aqui, ó, deixar ela mais escura. Enfim, pessoal, eu acho que é isso. Aqui adicionar um pouquinho mais de detalhes. E aqui trabalhar nas cores dela. Então, dou um OK. Eu tenho aqui a minha imagem original e a minha imagem tratada. E agora eu faço uma opacidade nela aqui para ela se fundir com a imagem de baixo. Então é isso. Vou salvar esse arquivo. Então essa é uma das técnicas que eu utilizo para gerar o background. Vamos aprender as próximas agora. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso Firefly, né? Essa é uma outra imagem que eu fiz aqui dentro, tá? Utilizei também algumas técnicas de composição, manipulação e também Firefly, né? Para essa imagem ficar do jeito que ela tá, para chegar nesse resultado. Não vejo como fazer essa imagem se não tivesse usando o Firefly. E é uma outra forma que eu utilizo ele, tá? Então vou mostrar para vocês como que foi feito isso aqui, né? O primeiro passo aqui dentro, né, que aconteceu, foi esses galhos, né? Que eu queria que eles fossem a ideia principal da imagem, né? O conceito dessa imagem foi um amigo meu que fez. E ele me passou um layout que ele tinha feito, que não tinha nada a ver com isso. E aí eu falei, cara, me dá essa ideia que eu vou usar essa tua ideia para criar alguma coisa bacana mesmo, de verdade, né? E acho que, se eu não me engano, acho que até essa aula aqui vou acabar postando no Analisando Projetos, tá? Vou pegar o layout que ele fez, vou comparar com esse e vou mostrar para vocês. Mas enfim, tá? Como que eu utilizei o Firefly aqui dentro? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem dois galhos e tem um terceiro galho quebrando, tá? O meio desses dois galhos aqui estão quebrando com o peso do relógio. Eu peguei, eu fiz esse desenho aqui, tá? Que são 3 galhos, né? Que na verdade é aquele galho quebrando. Fiz esse desenho com um pincel mesmo aqui dentro do Photoshop, caneta. Um desenho bem simples. O que eu queria de imagem eu trabalhei com a cor preta e o que eu queria de background eu trabalhei com a cor branca, tá? Então eu abri o Firefly, tá? Vim aqui no Firefly. Carreguei essa imagem aqui, então vim aqui na referência, tá? Então você vem aqui em estrutura e você vai carregar aquela imagem. Então eu vou pegar ela aqui, ó, os galhos. E aí eu escrevi para ele. Eu coloquei que eu queria galhos de árvore, troncos de árvore, na verdade, né? Troncos de árvore. Quebrando com musgos e pedaços flutuando em um fundo branco. Hiperrealista, aqui eu tiro iluminação dramática e efeito bokeh, tá? Eu deixei só hiperrealista. E pedi para ele gerar essa imagem para mim. O que ele vai fazer? Ele vai usar aquela referência, tá? Tem uma correção aqui, ó. Aqui na intensidade, você coloca no máximo, tá? Para ele seguir o máximo possível daquela imagem, tá? Então, vou alterar aqui de novo. Coloquei a intensidade aqui no máximo. E aí ele vai utilizar esses textos que eu escrevi com a minha imagem para poder gerar aquela imagem que eu pedi para ele, tá? Então, troncos de árvore quebrando com musgo, fundo branco. Vou colocar aqui de novo, hiperrealista. E vou colocar aqui como foto, tá bom? Vou deixar aqui ativado como foto. Dá para, de repente, selecionar aqui uma arte digital. Vamos testando aqui para ver o que ele vai entregar para a gente. Vou colocar aqui uma arte digital, troncos de árvore, de uma floresta. Mexer um pouco aqui no texto. Acho que iluminação aqui, dá pra gente colocar aqui talvez. Iluminação surreal. Ó, aqui ele já começa a me entregar alguma coisa, tá? Então aqui ele já me entrega um tronco um pouco mais realista. Tá vendo? Tanto nas 3 opções aqui. Um tronco no meio que parece que tá quebrando, né? Que faz mais sentido pra mim. Os pedaços dos troncos. E os musgos aqui voando, tá? O que eu fiz? Eu fui escrevendo o prompt até chegar nesse resultado aqui, ó.
Ó, esses foram os resultados que ele me entregou. Então, ele me entregou esse primeiro, que foi o que eu utilizei. Se a gente vê, o tronco tá legal, os musgos estão legais, porém, a quebra ali do tronco parece que foi cerrado, né? E não era essa a intenção que eu queria. E ele me deu esses outros dois aqui, ó. Ele me deu esse outro tronco quebrado e me deu esse aqui, ó. O que eu fiz? Eu achei legal essas pontas dele, porém, eu gostei mais do outro tronco, né? Desse outro tronco aqui. Então, o que eu fiz? Eu juntei todas essas imagens, abri aqui no Photoshop, pedi para ele fazer o recorte para mim, automático de todas elas, separei os dois troncos, então joguei todos aqui numa mesma imagem, ó. Separei aqui os pedaços, separei aqui as pontas dos troncos e depois eu fiz uma montagem com todos eles, tá? Vou voltar aqui para o meu arquivo e vou zerar ele aqui para vocês verem, ó. Então, vou voltar aqui no meu arquivo original. Então, aqui está o galho. O que eu fiz aqui, ó? Tá vendo a ponta dele? Ó, aqui é a parte do meio e aqui são as duas pontas, ó. Eu uni a parte do galho de um com a ponta do tronco do outro. Aqui eu fiz as correções de cores, tá vendo? Tirei um pouco da saturação dele. Fui fazendo correção de cor. Fui adicionando camadas, né? Tá vendo que aqui eu tinha uma floresta, então eu tinha uma iluminação da floresta. Eu trouxe essa iluminação pro galho, né? E vim corrigindo aqui até chegar nesse resultado. Aqui são os segundos troncos, ó. Tá vendo? Que a ponta dele aqui, ela tá quebrando, ó. Então eu fui trazendo ela para cá até... Tá vendo? Eu peguei e uni as duas. E fui fazendo essa manipulação até chegar nesse resultado, tá? Então essa é uma das segundas formas que eu utilizo o Firefly. Eu peço para ele gerar uma estrutura. Até dá pra gente fazer uma outra simulação aqui. Então eu vou tirar essa parte, eu vou pedir para ele gerar, por exemplo, batatas fritas flutuando no ar. Vou tirar aqui o arte digital e vou pedir para ele gerar uma outra imagem aqui de batatas fritas. Então ele vai gerar essa imagem para mim, eu vou baixar ela. Posso colocar aqui flutuando no ar em um fundo branco. Vamos ver o que ele me entrega aqui agora. Salvei aquela ali já, tá? Que ficou bacana. Vou ver se ele me entrega mais uma outra. As batatas fritas mais limpas, tá vendo? Vou pedir para ele baixar também, tá? Além de baixar, você pode vir aqui em editar e utilizar ela como referência de estilo. Aqui a gente não vai utilizar como referência de estrutura, a gente vai usar como referência de estilo. Porque eu quero fazer um texto com esse estilo. E tá vendo que ele já veio para cá, ó. Posso pedir para ele vir quase até no final na intensidade visual. E agora em estrutura, para estrutura eu vou gerar uma imagem aqui, ó, 1080 por 1080. E vou escrever aqui, por exemplo, batata. Então posso vir aqui, ó, pegar um pincel, colocar aqui, ó. A ideia é ficar bem bagunçado assim mesmo, tá? Vou salvar ela aqui como 02 e vou carregar aqui na minha referência de estrutura. Então vou vir aqui na minha referência de estrutura e vou carregar essa imagem. Então eu carreguei uma imagem escrito batata, que é a minha referência de estrutura, carreguei a foto da batata na minha referência de estilo, coloquei minha intensidade visual no máximo e eu não preciso nem mexer no texto aqui, tá? Eu posso colocar aqui de repente letreiro ou texto, mas eu não preciso nem mexer no texto. Ele vai gerar uma foto hiperrealista com uma referência de estrutura e uma referência de estilo. E aí ele me entrega isso aqui, ó. Aqui eu teria que configurar melhor o tamanho, né? Colocar aqui como quadrado.
Então eu mudei aqui para quadrado, ó, e ele já me entrega aqui o meu texto escrito com a textura de batata frita. Então é esse que é o lance interessante do Firefly, tá? Você utilizar ah, esses recursos para poder melhorar as tuas artes. Aqui é um exemplo que eu fiz para um cliente, tá? Eu escrevi o nome da marca dele ali, né? O Downs Express. Utilizei essa técnica para escrever a palavra Downs com batata frita e o Express com ketchup, tá? E aí você vai configurando o Firefly de acordo com o que você quer. Coloca ali mais realista, mais imagem, mais vetor, até chegar no resultado que te agrada. Traz para dentro do Photoshop, faz o recorte e coloca na tua arte, tá? Então dá para você utilizar essa técnica para melhorar os teus projetos e entregar mais qualidade para o teu cliente. Fechou, pessoal? Eu acho que é isso. Eu volto a falar do Firefly ali nas próximas aulas, tá? Vou sempre estar utilizando ele para melhorar os meus projetos. E a gente vai aprender mais um pouco de coisa aí ainda pela frente, beleza? Mas acho que aqui deu para vocês terem uma noção o que o Firefly consegue entregar para vocês e como que vocês colocam isso dentro de um projeto. Beleza? Até a próxima. Valeu!